Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, bom dia! Bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo na live, a live do Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista, do Instagram 95FM Curitiba. Manda um recado aqui pra gente no WhatsApp 92589895. Hoje o nosso programa é inteirinho dedicado ao envelhecimento saudável. Isso é bom. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo pandemia, todo mundo mais em casa e tudo mais, a gente tem que pensar que isso vai passar e as estripolias culinárias, a falta de exercício, que a gente já comentou aqui em outros programas, elas precisam ter limite também. Elas também têm que passar, né, Jacinto? Precisamos ter em mente a dor e o sofrimento de várias pessoas. E ao avançar da idade, sofrer é uma opção. Isso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje. Claro que o sofrimento existe, mas a maneira de pensar é para isso que existe superconsciência. A gente aprender a pensar, a maneira de pensar e como carregar as coisas. Senão fica tudo muito difícil e aí não importa nem a idade. Eu vou dizer para você, eu tive um vovozinho que chamava Vô César. Ele já tinha 92 anos e sabe qual era a distração dele? Uma das grandes coisas que ele adorava fazer era andar de ônibus. E se engana quem pensa que ele sentava no ônibus. Ele queria treinar o equilíbrio, gente. Então, isso era muito legal. Ele poder treinar o equilíbrio, fazer os passeios dele. Ele ia naqueles bailinhos de terceira idade, terceira, quarta ou quinta, né? Não sei. Mas ele se divertia muito. Ele era extremamente saudável, comia muita fruta. Ele adorava comer laranja. A cada refeição, no final, ele comia 3 laranjas com bagaço. Talvez isso fez a diferença na vida dele. Meu avô chupava limão, eu não entendia aquilo. Mas ele fazia questão. Eu olhava, me dá arrepio até hoje de lembrar. Esse paladar azedinho ou ácido. Azedinho? É gostoso o limão, uma delícia, a filhinha adora. Né? A gente adora uma limonada, aliás. E eu tive conversando com uma amiga no final de semana e ela tá louca pra ser avó. E poxa vida, ela é 8 anos mais velha do que eu, mas ela já tem filhos grandes e tudo mais. E ela tá muito imersa nesse momento de fazer geleias, pães de fermentação natural, pães caseiros. Então, essa coisa de amassar o pão, de ter uma entrega com a cozinha, tem muito a ver com criança. Então, ela acha que ser avó é fazer bolinhos, é fazer pãezinhos. Claro que vai além disso, mas ela fala assim, não vejo a hora de eu ter uma criança para poder desfrutar desses momentos que vó pode fazer muito bem com o neto. Sabe que antes de você seguir nesse tema, eu digo mais, né? Essa sensação tátil, a percepção cerebral de você mexer na comida, mexer com a mão, comer às vezes com a mão, sentir os odores, quer dizer, o contrário daquela comida rápida, daquela falta de pensar, isso é superconsciência. É você trazer as tuas emoções, as tuas sensações primitivas cerebrais para uma área do cérebro muito mais avançada. E quando você aprende a fazer isso, não espera para aprender quando estiver com muita idade. Aprenda desde cedo. E aí que está o legal dos avós, que é uma das coisas que a gente vai comentar mais para frente, que é o que os avós ensinam para as crianças. E é tão bacana isso, porque uma avó na cozinha com um neto é uma maravilha. Não tem parque de diversão melhor no mundo. E você ensinar a criança a ter essas percepções táteis, olfato, gustativas, é muito legal. Eu percebo na filhinha que ela tem essa sensação, assim, nas mãos, ela tem um olfato super apurado, ela curte essas texturas, às vezes é uma textura meio eca, assim, tipo, mexer com a mão, o ovo, ela faz mas ela quando tá fazendo comigo bolo, pãozinho, hambúrguer, né, que ela pega aquela carne, assim, você percebe que existe uma sensação de prazer, uma sensação de esquisitice, mas isso faz muito bem para todo mundo. Os experimentos, né, quer dizer, tanto quanto amassar pão, amassar um neto, uma neta, também é uma experiência maravilhosa. Então essa sensação de tônus corporal, de você perceber que está vivo, e aí traz uma consciência de si mesmo e a consciência para o próprio neto, para a neta. Agora, vô e vó não são só cozinha. Eu acho que muito a gente comenta na cozinha porque a gente tá nessa fase um pouco, talvez, mais gulosa, assim. Mas tem avós que... Meu avô consertava brinquedo, ele tinha uma oficina de consertar brinquedos na garagem da casa dele. A minha avó me ensinou a fazer tricô, ela me ensinou a pintar, desenhar. Ela fazia muitas outras coisas.
Mas a cozinha, eu adoro lembrar que ela fazia uma torradinha com queijo ralado gratinado no forninho elétrico. No final da tarde a gente fazia um lanchinho. Mas isso nós estamos falando dos avós de antigamente. Os avós de hoje, não é ser saudosista, nada, mas mesmo nas minhas palestras, por exemplo, de alimentos, já que você falou de alimentos, eu falo, pelo amor de Deus, mães, levem as crianças para a cozinha. Porque hoje nós estamos muito mais presos a noticiário, novelas, a televisão, e os avós estão esquecendo de serem avós. E ser avós é uma maravilha. Então, claro que culturalmente a mulher sempre esteve na cozinha, e isso nos traz lembranças muito importantes. Eu lembro da minha avó catando a galinha. Imagine, eu morava uma quadra da reitoria, ali na subida da Mentas de Barros, aliás, minha avó morava ali. E tinha galinheiro, tinha uma série de vegetais, tinha parreira. Então o almoço na casa da minha avó era uma experiência de ir no quintal, pegar galinha, matar galinha, depenar galinha, cozinhar galinha, desossar galinha e preparar um prato maravilhoso. E o que era lindo, ela deixava as melhores partes para os netos. Então, esses aspectos são importantes do que nós vemos hoje, muita gente comprando assim. Claro que eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou negando a importância do presente, e nós temos muito mais até em termos de sanitarismo, mas nós não podemos esquecer as experiências físicas e sensoriais que a gente tem no meio da natureza. Exatamente. Eu vou dar um bom dia aqui para Renata Carrossini, que é minha amiga do coração, que está assistindo e está dando um parabéns, dizendo que o programa tem muita qualidade, muito conteúdo. A Natividade também está mandando um bom dia. O João Lira é um amigo de muito tempo que está em Gramado assistindo a gente. Ele tem assistido outras lives também, tem comentado. A Lúcia Gomes, todos os dias está aqui, baita parceira. O José Godoy, o Marcos Júnior, dizer, bastante gente participando. Agora a gente está esquentando, né? Vocês estão participando, vocês vão trazendo um pouco mais de ânimo, energia e mostrando que a gente está no caminho. Afinal de contas, a gente nunca trabalhou em rádio. Eu tenho experiência como jornalista, mas a minha área era TV, era cadernos especiais de jornal, era revista, assessoria de empresa, mas rádio é a minha primeira vez. Eu trabalhei em rádio. Quando criança eu desmontava a rádio e tentava montar de novo. Vocês viram, né? Que ele deve ter engraçado muito, que né? sempre sobrava algumas peças, eu não entendia por quê, mas enfim. Exatamente, a filhinha já tem chave de fenda que ela quis esse final de semana desmontar a banheira, mas vamos voltar aqui pro assunto. Vó e vó, eles têm outras importâncias na vida da gente e que não são estragar filhos. Não, eu não concordo que vô e vó deseducam. Eu acho que vô e vó, eles conseguem revisitar aquela maternidade de quando eles não tinham tempo de educar com paciência. Então, vô e vó, do mesmo jeito que uma mãe revisita a sua vida antes de ser mãe, ou um pai também faz isso, o avô e a avó podem voltar no tempo em que eles eram pais de crianças pequenas, só que hoje eles têm mais tempo para curtir esse amor com liberdade. A criança sabe a diferença. As crianças aprontam. Qual foi a criança que nunca aprontou? E isso é uma estratégia da natureza. Eu estou sempre trazendo para o lado cerebral e mental, porque se não fosse isso, como que nós evoluiríamos? Isto é, inclusive, a permissão que os avós dão para as crianças aprontarem um pouco mais do que os pais permitem, é uma estratégia que vai fazer, isso é uma teoria minha, que vai fazer a criança lá na frente, enquanto adulto, aprontar um pouco e ser evolutiva. Porque quando nós questionamos e quebramos alguns paradigmas, isso traz evolução. Então pode ser que a relação dos avós com as crianças seja o embrião da evolução. Quer dizer, os avós são aqueles que vão acabar dando um empurrão a mais, aquela vida a mais, que vai fazer com que a criança não fique tão bloqueada, tão fechada, tão cerceada de tantas regras. E eu não estou falando aqui para não cumprir regras. Inclusive eu falo que o maior legado que os avós podem deixar são legados morais. Mas aquelas pequenas ultrapassagens, aquelas pequenas aprontadas que as crianças fazem, todas fazem, para mim, faz parte da evolução do universo. Eles fazem vista grossa. Meu avô gostava de me deixar escrever na máquina de escrever, só que ao invés de escrever, eu fazia desenho com a máquina de escrever. Sabe como é que é isso? Não sei como é que você conseguiu isso. Pois é, eu colocava a folha e eu ficava fazendo desenho e aquilo fazia mesmo, eu fazia formatos, eu fazia gatinho, cachorro, eu fazia várias coisas desenhando, assim, nos pontinhos. Eu nunca fui louca, sempre fui um pouco criativa. E com a minha avó, eu ia no Instituto dos Cegos e eu me sentia muito importante, porque eu lia os livros para eles e eles pegavam a máquina deles e
e conseguiam traduzir aquilo que eu estava lendo, transformando para braille, que é a linguagem dos cegos, dos deficientes visuais, que leem com as pontas dos dedos. Então, eu, com 8 anos de idade, ia no Instituto dos Cegos, e a minha função ali era essa, era ler aqueles livros para eles. Eu achava aquilo o máximo. Então, eu experimentei, numa época em que a acessibilidade não era um assunto muito conversado e nem era incutido na educação das crianças, por causa da minha avó, por causa dessa relação próxima que eu tinha com ela. Então, o que o Jacir estava falando sobre os aprontos e tudo mais, os avós, eles muitas vezes trazem a gente também para algumas coisas muito positivas para o nosso caminho. É que, na verdade, teoricamente, porque hoje os avós também estão muito ativos, os avós ainda têm mais tempo que os pais. Essa é a grande dificuldade. Os pais estão trabalhando, estão na rua, estão fora. Alguns avós já estão aposentados. Veja, a gente tem uma dificuldade de falar sobre esse tema, porque a gente está abrangendo hoje, para mim, uma região um pouco nebulosa, que existem pessoas no passado, pessoas com diferentes níveis de aquisição e de possibilidades, e avós que estão hoje ainda com 70, 75, 80 anos trabalhando cada vez mais. Claro que isso também houve no passado, mas em tese, essa relação com os avós, ela consegue ser um pouco mais prazerosa, até porque os avós também aprenderam a usar mais o tempo, a não ser tão estressados como um pai que chega arrebentado e se joga num sofá cansado, a mãe que trabalha fora, que trabalha bastante também, ou mesmo as que trabalham em casa. Isto é, e o mundo estando muito mais acelerado, está muito mais difícil aquelas reuniões de famílias com tantas pessoas, com tantos tios, e também aquela as pessoas, mesa grande, né? Aquela mesa gigante, e hoje também as pessoas estão não tendo filhos, ou tendo um filho só. Vocês já pensaram que é a extinção de tios e primos? Uma família de uma criança só, e eu vejo muito mexe comigo. As pacientes falam, não, doutor, eu vou ter um filho só, porque é muito complicado. Puxa, e como é que era para os nossos pais? Isso é, será que está sendo complicado ou nós estamos enxergando mais complicado a vida? Então os próprios avós estão tendo menos oportunidade de ter aquele mundo de netos brincando em volta. Você veja, meu pai era 13º filho, ele foi o último de uma ninhada de tios deliciosos, era muito gostoso ter um encontro no final de ano com todos eles. Era muito primo. Eu tenho muitos primos que eu acabei não convivendo, que eu sei que estão aí, cada um num canto do Brasil. A gente se fala pelas redes sociais, se curte, se gosta muito, percebe muito das afinidades e tudo mais, mas o que a gente tinha muito sagrado eram encontros em datas específicas na casa da minha avó. E assim, todos os cômodos da casa sempre cheios, sempre muito alegres, todos eles tocando música, todos eles conversando, todos eles se respeitavam muito. E hoje as nossas famílias são realmente muito menores, tudo muito mais controlado, é tudo mais limitado e restrito. Isso que eu já estava falando de primos. A gente acaba tendo primo cachorro, a gente tem primos que são adotados emocionalmente, porque você não tá com ele de sangue, né? O ser humano está tentando sobreviver, e tentando sobreviver dessa maneira, tem muita coisa não dando certo. Nós nunca tivemos tantas pessoas em depressão. Nós nunca tivemos, principalmente as mulheres, porque as mulheres são vítimas desse sistema. Porque justamente essas funções que existem no coração de cada um, de contenção, de nutrição, aquele prazer que eu falo, imagine, minha avó cedinho acordava, passava a manhã inteira fazendo o almoço para todos, e depois passava a tarde inteira lavando, e depois costurando e fazendo tudo para a família. Então, essa sensação de função, que alguns hoje veem como escravidão, elas vinham como prazer e amor. Era uma vida de devoção. Então, o fato é que a importância dos avós na vida dos netos é fantástica, e a importância dos netos na vida dos avós é fantástica, porque é ali que eles conseguem se reenxergar, lembrar da infância deles, olhar que é uma nova oportunidade de fazer coisas que eles não fizeram sequer com os filhos. Então, isso é muito rico, e nunca se vendeu tanto antidepressivo. Claro que são diversos fatores, mas eu acredito que essa construção familiar traz uma estabilidade para a casa e para a família maravilhosa. E hoje, como tudo é descartável, coitado dos avós que ainda vivem mentalmente num tempo anterior, num tempo mais seguro, digamos, hoje todas as relações são descartáveis. As pessoas têm qualquer problema, já querem o divórcio.
e aí aproveitam para deixar os avós cuidando dos eventuais filhos que houveram nessa relação. Na verdade, os avós, eles não podem fazer a função de educar, eles não podem fazer o papel de pai e mãe, eles têm que ter o papel de avó e de vô, porque isso, né, eles não estariam, de repente, fazendo o papel de uma família disfuncional, se ele tivesse que educar. Mas é que está o problema. Como as famílias estão muito disfuncionais, os avós estão se sentindo na obrigação de tomar alguns pontos que os pais estão cedendo. Os avós estão sempre em estado de alerta, né? E quando a gente fala de envelhecimento saudável, quando eles, porventura, acabam fazendo esse papel de educar o neto e a neta, eles também trazem para o coração e fazem da melhor maneira possível. Mas os problemas que a gente está tratando, a gente não veio aqui para tratar de problemas, a gente veio aqui para tratar de soluções. Isto é, a superconsciência chama a atenção de que existe um problema e que algo precisa ser feito. Então, a voz falar não para um filho, para uma filha, para determinadas situações, também é muito importante. Você tem que se posicionar e entender que esses limites colocados na família são limites fundamentais. Que nessas reuniões de família nós temos que tomar posição. E a posição dos avós dentro do sistema nuclear familiar é fundamental, inclusive para o coração e para a educação das próprias crianças. Então, esse envelhecimento saudável, me recordo, eu deveria ter em torno de 40 anos de idade, quando eu li um livro chamado A Revolução dos Idosos, e esse livro falava exatamente assim: presta atenção nos idosos, porque logo você será um deles. Então, isso traz a importância para a gente poder olhar nesse sistema como um todo. Exatamente. Quer dizer, os avós trazem para a gente muita cumplicidade e deixam marcas, são sementes que eles deixam no nosso coração. Se a minha estivesse viva, eu acho que ela teria perto de uns 100 anos, né? Não sei se ela estaria hoje isolada numa pandemia, saudável ou não. E a gente vai trazer para o próximo bloco uma avó que a gente pode considerar idosa pela idade, mas que ela é uma das pessoas mais ativas, mais incríveis, mais sensacionais que eu conheço. Sou muito fã dela e longe dos netos e dos filhos e fazendo toda a atividade, ela vai inspirar você por um mundo melhor. Superconsciência é isso. Fica ligadinho que agora é rapidinho, é só o tempo do intervalo para a gente poder ligar para ela. Vamos trazer coisas melhores. Estamos de volta com nossa Superconsciência, nosso bom dia para você começando essa semana com um solzinho, meio tímido, mas estamos aí aquecendo o coração, trazendo uma nova maneira de pensar, trazendo um pouquinho mais de superconsciência para você em todos os aspectos da vida. E hoje especialmente falando de envelhecimento saudável e sobre a importância dos avós na vida dos netos. E essa função muito importante no afeto, na construção desse amor que a gente tem de família, nos laços que são feitos através dos avós. Eu aproveito agora também para dar um bom dia para quem eu não falei ainda e que está nos assistindo. A Ana Lídia dos Reis, que é minha amiga, muito querida. A Dorinha, que está em São Paulo. O João Aristides, filho. O Getúlio Soares. O Léo Ramos. Wagner Cosolino. José Carlos Godoy. Rodrigo Aires, Denise Moraes, Roseli Leger, que também tem estado com a gente. A Denise Moraes, eu vou tentar pegar ela essa semana, viu, gente? Ela é uma das pessoas mais especializadas em acessibilidade no estado do Paraná. Também uma baita psicóloga, sensacional. E na linha a gente tem a Margot Ferrari Lago, que é psicóloga, artista plástica, avó, mãe, amiga e uma pessoa super iluminada. Bom dia, Margot. Bom dia. Tudo bem com você? Muito bem, obrigada. E você? Também, graças a Deus. Bom dia, Margot. Esse dia lindo que está hoje, né? Nossa, começamos bem a semana, hein? E juntas. Sim. Juntas, mas separadas, porém, estamos aqui, inspirando as pessoas, obrigada. Né, Margot? Sim. A Margot, ela estava... Margot, você chegou a ver até uma notícia nesse final de semana de um idoso de 99 anos que conseguiu se curar do coronavírus e ele é um ex-combatente de guerra e já esteve enfrentando também... Prêmio, né? Não é? Não parece que tem gente que tem no DNA essa alma de vencedor? Olha, eu não sei se no DNA. Eu costumo dizer que nós temos decisões para fazer na vida. Pronto, você já fez assim, ó. Não, o Jacita já está fazendo coração para você, porque está seguindo bem o que ele fala. Eu concordo, são as escolhas que a gente faz na vida que trazem onde a gente está. São as escolhas, porque tem as ruins também para a gente escolher se a gente quiser.
Exatamente, porque ele já passou por gripe espanhola, ele já passou por tanta coisa e de repente tinha, na saída dele do hospital, na UTI, um corredor de gente fazendo continência para ele. Eu fiquei super emocionada, eu adorei aquilo, até postei nas redes sociais. Agora, a Margot é uma das pessoas mais equilibradas e conscientes que eu conheço. Então, conversando com ela, ela comentou comigo que até mesmo na rotina dela de casa, nesse período de pandemia, que ela tá ficando mais em casa, longe dos filhos, dos netos, ela tá conseguindo equilibrar a vida, que tá faltando tempo para ela fazer tantas coisas que ela queria. Sim. Margot, como é que você tá resolvendo, por exemplo, atividade física? Olha, eu sempre digo que quando a gente vê que o jogo mudou, a gente tem que mudar as regras. Para ganhar um jogo, sempre tem que perceber exatamente quais são as regras. Então, quando eu entrei em quarentena, mais ou menos lá pelo dia 16 de março, eu pensei, bem, aqui as coisas são diferentes. E se mudou o jogo, o que eu posso, o que eu não posso fazer? E daí eu pensei em o que eu vou fazer. Sou bem prática, não posso ir para a academia. Então eu disse, o que eu vou fazer? Não posso ter a minha faxineira. Por que não juntar essas duas coisas? Aí eu peguei o rodo, comecei a limpar a minha casa com gestos grandes, o aspirador também. Aí comecei a limpar janelas do lado de dentro, óbvio que eu não me arrisco por lá de fora. Mas comecei a limpar com lindos movimentos, sempre com uma música de fundo, né? E cantarolando, fazendo, observando meus ombros, meus braços, minha cintura, tudo, para ver se eu posso substituir a minha ginástica por movimentos assim, né? Ou seja, para os movimentos que você não estava acostumada, você prepara teu corpo, você tem essa consciência do movimento e você aproveita, faz um alongamento e um pouquinho mais de força para que isso funcione como uma atividade física. Claro. Aí eu fiquei pensando até em continuar fazendo isso, porque é bem mais barato, mais interessante. Aliás, esses... A casa fica bonita, é interessante porque a casa, quando a gente arruma, parece que ela fica melhor do que quando outras pessoas arrumam, né? Traz orgulho, né, Margot? Sim, a gente tem consciência que está brilhando daquele jeito porque fui eu que limpei. É, exatamente, fica muito mais Mas bonita eu fiz mesmo. uma lista depois, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu tinha que fazer em casa, que eu sempre penso, tem que limpar essa cristaleira, tenho que arrumar meu armário de novo, tenho que fazer coisas assim. Eu pensei, então eu vou fazer. Um dia vou arrumar armários, outro dia vou limpar a cristaleira, outro dia vou arrumar as flores da sacada, outro dia vou colocar as roupas de inverno no sol, e assim foi. Olha que legal, você está falando exatamente a escolha, a formação de uma mentalidade. Antes você falou, tem que fazer isso, que é o que as pessoas geralmente fazem. Que legal, tenho que fazer isso. Que legal, Hoje que é bom dia que eu disso. posso fazer isso. Isto é, a formação do pensamento, eu sempre falo em termos dos problemas, eu tenho que olhar para ele de uma maneira positiva. E aí você põe a música e sai dançando com Com o rodo. Não, O rodando. cabo do rodo. Enfim, sai varrendo a casa, sai Isso aí. limpando a casa. Isso é o importante. E feliz, né? E feliz, com esse Alegre, sentimento de alegria. Porque eu acho que ser feliz e ser infeliz tem bastante de uma postura, assim, de uma decisão. Sim. Porque se eu levantar e fizer uma lista de motivos para ser feliz, eu vou fazer uma grande lista. Se eu quiser ser infeliz, eu também vou fazer uma grande lista. Eu posso passar a minha vida me queixando ou fazendo coisas interessantes e gostosas, né? Então, vamos compor uma música agora, dançando com esfregão. Olha, é interessante, você vai gostar. Aí eu acho que tem que ser um ritmo de forró, assim, viu? Pra ficar mais legal ainda. Agora, Margot, assim, tudo aquilo que você estava comentando comigo, das coisas que você está fazendo de manhã, você está fazendo bastante movimentos que exigem um pouco de preparo do teu corpo, que você se alonga, que você se movimenta mais. Para de tarde, você poder fazer algumas outras coisas um pouco mais sentadas. Então,
desse equilíbrio de horários, de uma organização também que você consegue fazer? Organizar mesmo, porque se a gente deixa, se a gente toma a postura de, eu vou fazer o tempo passar. Eu acho muito engraçado que eu tenho amigas que dizem assim, aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para passar o tempo? Eu pensei, como que ela tem tanto tempo assim para passar? Para mim falta tempo, porque se a gente se organiza, tem muita coisa interessante para fazer. Reviveu agora, né? Você está colocando toda a literatura em dia também. Eu estou. Eu pensei em o que eu queria assistir não tinha tempo, o que eu queria ler não tinha tempo. E olha, muita coisa boa eu descobri dentro da minha casa. Você veja só, quando a gente está mais ocupada, a gente percebe que falta tempo para fazer todas as coisas. Tem dois aspectos importantes que eu quero tratar aqui. Um é que é aquela história, né? Veja que mudança que uma crise trouxe para a sua vida. Isto é, então, como eu falo, que quando a gente tem problema, a gente pode sair maior do outro lado. Esse é um fato. Outro, nós sabemos que Gugu Liberato morreu porque caiu de 4 metros de um telhado, certo? Eu escutei um comentário de um cardiologista que eu achei muito interessante. Ele não morreu pela queda, ele morreu porque ele subiu lá. Ele subiu lá numa idade que ele já não tinha preparo para isso. Então, quem está nos ouvindo tem que pensar que nós temos que observar aquilo que nosso corpo permite fazer. Isso é muito importante. Se nós estamos falando em prevenção, em segurança, em proteção, nós temos que ter isso em mente. Então, é fundamental a gente saber, até se preparar, para também não chegar no final de um dia com muita dor nas costas e depois não conseguir fazer mais nada. Isso é fundamental. Meu pai sempre dizia assim, a melhor maneira de fugir do pecado é fugir da tentação. Isso é um linguajar herdado da religião, né? E eu acho que é verdade, se a gente olhar para nossa vida, bem, eu não posso quebrar o fêmur, não posso quebrar, são coisas da minha idade. Aos 75 anos, se eu quebrar o fêmur, eu estou muito mal, né? Então, eu sei que eu tenho que cuidar. Não vou subir numa banqueta para limpar janelas. Vou limpar as que eu posso com os pés no chão, né? Essa consciência corporal, essa consciência de planejamento com relação ao tempo e com todas as atividades está fazendo com que você hoje perceba que falta tempo para desenvolver tudo aquilo que você queria fazer. Então, a Margot colocou a literatura em dia, a casa em dia, ela está fazendo atendimento online com a terapia que ela faz, ela é psicóloga, e acabou desenvolvendo uma certa habilidade para falar de uma certa forma com videochamada nos atendimentos que antes ela desenvolvia em consultório, o que também é um desafio para a terceira idade, ter esse acesso. Como que está sendo para você fazer esses atendimentos? Você já está com pacientes que estão gostando mais de fazer à distância? Sim. Pessoas, por exemplo, eu atendo bastante pessoas da minha idade, até mais. E essas pessoas têm muita dificuldade de sair de casa. Umas têm que pedir para o filho levar, outras têm que pegar táxi, mas acham difícil, coisas assim. Isso abriu um campo para mim que antes eu não usava, né? E é um campo que não tem muita volta. Antes dessa epidemia, antes desse problema todo desse vírus, eu estava fazendo aulas de inglês toda semana. E fazia, tadinha, a professora chegava na minha casa com uma lambretinha, estacionava, quando tinha chuva a gente não tinha aula, quer dizer, era uma dificuldade. E aí um dia eu falei para ela, escuta, vamos fazer por Skype, vamos fazer para internet. E estou adorando fazer as aulas para internet e depois veio a epidemia. Então veja bem, é uma evolução e eu estou com 60 anos de idade, quer dizer, muitas pessoas podem ter uma série de coisas e não há volta. Eu não tenho como ginecologista atender pela internet. Né? Porém, muitas atividades, eu acho que vai ter um esvaziamento de carros pela cidade muito grande. As pessoas vão aprender a utilizar a tecnologia. Eu acho que são as descobertas que a gente faz nas crises. Crise já é uma palavra bem sugestiva, né? Significa risco e oportunidade. Eu acho que as grandes coisas a gente descobre quando precisa descobrir, quando não tem outra saída. Olha, mas dá para fazer assim. Comida é assim, né? Às vezes a gente coloca uma coisa, nossa, eu acho que eu errei, coloquei muito isso, muito aquilo na minha comida. De repente, opa, ficou mais gostoso. Na pintura é a mesma coisa. A gente tá pintando um quadro, de repente a gente faz um traço lá,
nossa, eu fiz uma coisa errada aqui. Não tem nada errado. Você pega, usa aquilo e vai fazendo outras coisas em cima daquilo e cria um novo cenário. Exatamente, E você é muito veja. interessante, precisa ter a mente aberta para isso. A palavra crise, se você tirar o S, ela vira cria. Então aquele rabisco que você faz pintando e às vezes está errado, ele só apareceu para enfeitar o CRI. O S veio de brinde aí nessa história, né? A gente tem que criar outras situações, outros cenários. Como é que você está fazendo hoje para matar saudades da família, de quem está longe, dos netos? Você sempre foi muito presente na vida deles. Eu tenho 2 noras que são maravilhosas comigo, filhos também. Cada um faz uma coisa para mim, um faz compras. Eu tenho uma nora que mora nos Estados Unidos e de lá ela fez para mim e eu entrei na videoconferência familiar. Então, todos os domingos nós temos uma videoconferência. Às vezes a gente não fala nada de, tipo, útil ou alguma novidade, porque a gente se telefona muitas vezes, mas fica muito divertido rir juntos. Então nós damos muita risada, olhamos para a cara um do outro, ai, você se maquiou, você fez isso, você fez aquilo. É muito engraçado. E nós rimos bastante juntos, os netos, os filhos, os avós. Aquela velha história de jogar a conversa fora, todo mundo junto num determinado momento, que também cria laço. Jogar a conversa fora é muito importante. Eu sou gaúcha, então a gente falava, parecia uma roda de chimarrão. Delícia, muito legal. E ameniza saudades. Então aquele encontro de mesa grande que a gente tinha na antiguidade com famílias grandes, hoje está virando uma videoconferência com muitas pessoas participando, desde que a gente combine horários, e é uma super oportunidade de matar saudades e de estar junto. Com certeza. E às vezes nós já fizemos almoço e cada um almoçando a sua comida. Isso são adaptações de famílias ainda numerosas. O que me preocupa é que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Isso é uma situação que a sociedade... Nós precisamos perder o medo de ter filhos, precisamos perder o medo de construir famílias e entender que dá para a gente fazer escolhas melhores, sistêmicas, porque nossa vida é importante, relacionamento é importante. E aí é um ponto crucial que nós estamos vivendo agora, que eu espero que até essa crise chame atenção. Sim, olha, eu acho que eu tenho na minha roda de amigos pessoas que não têm filho nenhum, mas são mais irmãos, mais familiares do que muitos parentes meus que têm filhos e tudo, que a gente não se conversa quase. Eu acho que depende de cada um, com a sua personalidade, gostar mais de pessoas ou menos. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem 90 e poucos anos e ela tem uma família enorme, nunca teve filho. Mas eu lembro que há 30 anos atrás ela fazia assim, pode deixar que eu vou pegar a tua filha da escola, eu fico com ela até a noite, você passa aqui e pega. Então ela sempre foi mãe de um monte de gente. Eu tenho uma irmã que tem vários netos. E de verdade, ela só tem um que ela nunca vê porque nem mora aqui. Essa capacidade das pessoas abrirem a sua vida, abrirem a sua casa, abrirem a sua capacidade de doar, de fazer, constrói a sua família. Isso é verdade. A gente vai construindo vínculos. Eu tenho 2 amigas minhas aqui que estão assistindo, a Ana e a Renata, que são amigas irmãs, que qualquer situação eu ligo para elas, eu tenho elas perto. Então que os filhos acabam se gostando como se fossem primos. Então a gente vai se equilibrando do jeito que dá, porque a vida mudou. Hoje a gente não tem uma rede de suporte que nos permite cuidar só de filho. Todo mundo trabalha. E se a gente trabalha, a gente precisa de alguém para ajudar a cuidar de filho. E para ajudar a cuidar de filho, tem que ter uma relação de confiança para alguém estar dentro da nossa casa, seguindo alguns padrões e normas e comportamentos de acordo com aquilo que a gente faz. Eu acho que é importante deixar claro que eu não estou negando isso. Pelo contrário, mas como vocês encontram pessoas que se adaptaram e se adaptaram bem à situação, tem pessoas que não. E se o programa é Superconsciência, a gente quer trazer essa consciência para as pessoas. Nós não vamos mudar a história do mundo, mas as pessoas precisam entrar nesse outro mundo com mais coragem, com menos medo, que parece que eu estou falando o contrário, mas não é. Você pode não ter medo, mas não ter coragem para agir, mas tem que fazer. E nós ainda temos essa coisa da força do sangue, essas coisas, mas isso,
Olha, eu vejo pais adotivos, eu vejo irmãos adotivos, eu vejo mães e pais adotivos. E ó, muita gente já me adotou e eu adotei, então isso é muito, muito gostoso. Meu parente é quem eu escolho. Exatamente. Você também é um pouco vó da Gabi? Sim. Né? O primeiro cachecol, a primeira blusinha, a Margot que fez pra Gabi. E isso é consciência. Margot, Isso. tá terminando o nosso período agora do intervalo. Eu agradeço demais a tua participação. Quero trazer você outras vezes também. A nossa conversa sempre é muito gostosa. E foi muito bom ter você inspirando as pessoas por uma fase de envelhecimento saudável, por pandemia, por coronavírus, por estar em casa feliz, mesmo com essa distância social, feliz, que é o que você passa aqui pra gente. A gente não pode esquecer uma coisa. A velhice, a gente tem mais escolhas. Embora muitas pessoas pensem que a gente tem menos. De verdade, muitas escolhas da juventude a gente não pode mais. Mas nós temos outras escolhas. Então, não perder a capacidade de escolher. Sempre escolher. E escolher coisas que fazem bem pra gente. Sabe? De ter essa noção de eu tenho esse direito. Isso aí. Perfeito. E eu escolhi agora compor a música Dançando com o Esfregão. Pode cobrar, Margot. Pode cobrar. Olha, você vai ter um bailarino espanhol aí. Vai ser muito legal. Você viu? Olha, ó, a gente já tá fazendo. Daqui a pouco ele vai começar. Isso. Sensacional. Sensacional. Margot, muito obrigada. Um ótimo dia pra você. Obrigado, Margot. Um beijo. Para você também. Obrigada a vocês. Estamos de volta com nossa Super Consciência. Participe com a gente pelo WhatsApp 92589895, na live do Facebook Cláudia Queiroz Jornalista, do Instagram 95FM Curitiba. Eu vou dar um bom dia aqui pro Paulo Malucelli, que eu não tinha dado bom dia ainda, pro Marcos Vale, pro João Aristides Botura Filho, pro Carlos Eduardo, pra Lídia Spencer, pro Anderson Araújo, Luiz Fernando Martins. Hoje a gente recebeu aqui várias mensagens. A Lídia Spencer está falando que aprende muito com os netos e que eles são grandes professores. Tem mais coisa que ela está dizendo aqui, mas hoje eu não vou conseguir ler tudo. O João Aristides também está falando sobre a gente se alinhar diante das expectativas e das frustrações para poder lidar muito bem com a quarentena. E o que a Margot Lago, que é a nossa entrevistada do bloco anterior, falou que foi muito bacana, é da gente saber que as regras mudam de acordo com a necessidade. E se a gente se alinhar com essas regras, com as mudanças que acontecem na nossa vida, as crises viram momentos de oportunidade, elas viram criação, elas viram um momento de novas condutas e, inclusive, adotando outros comportamentos que antes a gente nem enxergava como possíveis, como videoconferência em família, reuniões com gente de todo mundo dentro daquele grupo que se gosta muito para participar de um almoço, os atendimentos online, o trabalho em casa, ou seja, fazer uma atividade dentro de uma programação de gestão e de estratégia, de planejamento que a gente tem dentro da família e da nossa casa, da nossa organização de tempo e que traz satisfação e prazer quando a gente faz aquilo que precisa ser feito naquele momento que a gente tem que fazer, sem tensão, sem sofrimento. Né, agora é importante entender um dado, né? O que importa saber para avós, e aliás, independente da tua idade, né? Nós sempre seremos os pais, os avós possíveis. Nós somos as pessoas possíveis, nunca perfeito. E entre a infância e a idade adulta e até a idade mais senil, nós vamos encontrar erros e acertos. E esses erros e acertos que constroem a nossa história. Então, muito importante entender que nós somos história. A nossa filhinha de 3 anos e pouco, vai fazer 4 anos agora, ela já tem uma história de vida. Imagine alguém com 80, com 90 anos como aquele senhor, quantas histórias, e quanto nós temos que ter orgulhos das nossas histórias, mesmo dos erros. Desde que a gente se posicione para fazer novas escolhas. E você é resultado de todo o planejamento que foi possível fazer durante a vida. E esse resultado é fundamental para que o nosso coração possa se sentir cada vez melhor. Então, se você está com alguma dor hoje, algum sofrimento, abra a mão, saiba deixar passar, entrega para Deus, que era uma frase que minha mãe usava muito, e eu acho que nem ela sabia tanto a profundidade dessa frase, ou eu achava que ela não sabia. Entregar para Deus, entregar para o universo os nossos erros, nossas dificuldades, nossas falhas, e tua vida começa hoje. Independente da tua idade, você pode estar no último dia da tua vida, ela começa hoje, e a gente tem um legado para deixar.
Então, que tal os avós contarem as histórias que os nossos pais nunca contaram? Veja quanta coisa boa, histórias que nós podemos passar para os nossos filhos. O ser humano sempre contou história, até que chegou o momento que ele começou a ter a capacidade de escrever essa história. E aí começou a história mundial, a partir do momento que veio a escrita. Agora, a linguagem falada, as histórias faladas, eram tão importantes para o emocional humano e seguem sendo. Então, as histórias que os avós vêm contar para os netos, entende? História dos pais quando eram crianças. Veja quanta coisa legal e quanta coisa traz emoção e consciência para dentro de uma família. Eu percebo um encantamento da filhinha quando os meus pais estão contando história com o mesmo livro, que eu também conto, ela se diverte porque tem uma maneira. O Jacir, na hora que está contando história para ela também se diverte, tem uma maneira. Mas existe um encantamento diferente quando meu pai e minha mãe estão passando aquela historinha para ela. Então, eu acho que a criança, ela enxerga dentro do locutor uma narrativa, uma emoção diferente, e tudo isso faz com que ela acesse algumas memórias afetivas, alguns laços diferentes que incluem aquela sensação daquele momento, o calor, a textura, o som. São coisas que no futuro, de repente, vão trazer para uma criança, para uma outra geração, memórias afetivas que ela nem lembra de onde, mas que ficaram marcadas no DNA dela. E mais a identidade afetiva que ela tem e está construindo com aquele que está contando a história. Tem um livro que fala, o título do livro é assim, você é do tamanho dos seus sonhos. Eu discordo. Você é do tamanho daquilo que você realiza. Agora, quando chega essa idade maior da qual nós estamos tratando hoje, você é do tamanho do teu amor. E esse amor que você pode sentir, dar, entregar para o mundo, nossa, você tem um poder maravilhoso. E as pessoas ficam pensando no poder financeiro, o que vamos deixar de herança. O legado e a herança em amor e afetividade que você deixa, isso é imensurável. E é isso que vale a pena e que traz, porque essa diferença que nós geramos no coração dos netos e dos filhos é fundamental para todos nós. São marcas que nós deixamos nas nossas crianças e no próprio mundo. É verdade. Agora, o idoso, assim como uma criança, eles precisam se sentir úteis. Eu estava no final de semana com 3 bocas de fogão, fazendo almoço, eu estava super tumultuada, fazendo almoço sábado. Então, isso que ela não precisou nem desossar uma galinha, né? Então eu estava mexendo numa panela, eu estava grelhando uma carne, eu estava fazendo um molho, eu não podia queimar, e de repente eu vi aquela criancinha que tem 1 metro de altura abrindo uma gaveta da cozinha para pegar o joguinho americano e montar a mesa por iniciativa própria. Ela se sentiu super importante, eu valorizei pra caramba, agradeci muito, porque ela teve a iniciativa de colocar a mesa e me ajudar naquele momento. O idoso, muitas vezes, ele também tem esse coração de criança e precisa se sentir útil para continuar tendo esses sonhos na vida dele e desenvolvendo coisas, se sentir importante. Essa é a marca de ser. Você está falando da nossa filha de 3 anos e meio, falando dos idosos, falando de nós mesmos. Você estava se sentindo útil fazendo almoço. Os avós estão se sentindo úteis, eles foram à feira para trazer alguma coisa para nós, para o próprio almoço. A filhinha, de repente, ela tendo a iniciativa de abrir uma gaveta, pegar um apoio de prato para começar a montar a mesa, e ela que montou a mesa, né? Foi. Quando eu desci, eu vi aquela mesa posta, uma filhinha de 3 anos. Ele teve que tomar o líquido no copinho da Mini. O copinho, ela colocou para o papai o copinho. Os copinhos dela, então ela enfeitou a mesa do jeito que era dela. Isso foi no sábado. Então, a gente tem normalmente almoço com meus pais também, e a gente às vezes dá aquela quebrada de quarentena porque as saudades não dá. Assim, no nosso caso, a gente mantém distância, usa máscara, tem um abraço um pouco mais longe, a gente se abraça, mas tá perto, não tem como. O fato é que quando você vê isso dentro do teu coração, dentro da tua casa, isso mostra que netos, filhos, são prova viva que você está no lugar certo no universo. Você chegou no lugar certo no universo, falta só ação. Às vezes falta ação. E essas ações e movimentos são fundamentais para todos nós. Então, os netos, os filhos, são prova também da nossa eternidade garantida. É um DNA que vai passar para frente e isso traz muita importância para todos nós. Sabe que meu pai trouxe, esses tempos, para a gente, um gibi, mas que a gente tem que preencher. E tinha uma árvore, como se fosse uma árvore genealógica. A Gabi ainda não entende isso. Mas a ideia dele é que eu fizesse um desenho dos pais, dos avós, dos bisavós,
em forma de desenho para que ela consiga entender que ela é uma sucessão, que existiram outras vidas para que ela pudesse existir. Isso é muito legal, trazer essa consciência. Sabe uma das coisas mais bonitas que eu vejo na nossa casa? São os avós, os teus pais brincando com a Gabi. Porque o olhar da tua mãe quando pega a Gabi do colo, o olhar do teu pai é um olhar diferente. E eu coloquei na minha palestra de idosos já há muitos anos, que eu falo a parte dos sonhos para idosos, que eu falo que existe Deus em cada olhar. É impressionante o nível de felicidade. Felicidade chama-se endorfinas. Trazendo para a biologia esse padrão relacional, esse sorriso da criança para os teus pais, sorriso dos teus pais para a criança, são coisas inimagináveis. É uma cumplicidade única. É o que faz que a gente fala que os avós constroem casas de papelão para os netos, e eu digo nem que seja embaixo de uma ponte. Então não importa o poder aquisitivo, não importa a sensação afetiva emocional que existe nessa relação, é indescritível. E aí que eu digo que talvez nós pais, não tendo uma consciência tanta dessa importância, não damos tanto esse valor. Claro que nós aproveitamos nossa filha, mas será que como eles? Será que esse amor, essa sensação de finitude, essa sensação do tempo que passou, esse outro olhar pela experiência que eles têm da vida, brincar com a nossa filha é fantástico, é fundamental e é observável. A gente sorte de uma criança que tem acesso a todas essas relações para poder crescer cada vez mais saudável. Eu também percebo que nessa cumplicidade da nossa filha com os avós, ela vai trazendo mais fé e esperança na vida, porque a maneira em que ela enxerga, em que ela agradece todos os dias, quando a gente faz as nossas orações no final do dia, que a gente agradece as coisas que aconteceram, boas e ruins, a gente, de uma certa forma, até por iniciativa dela, também traz que Papai do Céu abençoe a vovó e o vovô, o cachorrinho, o brinquedo e todas as outras coisas que fizeram parte do dia dela antes da gente fazer as orações. Mas como nós falamos também, que a vida, até no bloco anterior, que a vida é feita de escolhas, claro que nós estamos falando aqui de pessoas que têm netos, que têm essa oportunidade de ter esse padrão de relação, mas as pessoas que não têm podem escolher adotar, nem que seja decoração, adotar uma postura e adotar um próprio padrão de pensamento. Então esse caminho que a gente vai seguindo é uma questão de escolhas, e a depressão nada mais é do que muitas vezes a gente continuar lutando para ter aquilo que nós sempre tentamos a vida inteira, e não mudar um padrão de mentalidade. Eu volto a trazer para o nosso programa Superconsciência. Precisamos criar consciência da nossa possibilidade, da história da nossa vida, e não ficar reclamando das nossas perdas e dificuldades. Sim, você está vivo hoje, você tem para quem olhar, nem que seja para o teu próprio espelho, para aquela pessoa que cruza a tua frente, aquela criança que sorri para você na rua, e você pode viver com muito amor no coração. Quer dizer, quem tem mais amor abraça mais emocionalmente, afetivamente, mesmo que nesse período de distância. Antes da quarentena, por exemplo, eu fui com a Gabi na casa da Margot, a nossa entrevistada do bloco anterior, para a gente comer um bolo no final da tarde. Então, isso é laço, isso é vínculo. Um dia, quem sabe, a Margot também vai ensinar a Gabi a pintar os quadros, quem sabe a Gabi vira uma grande artista. São várias imagens, pessoas que deixam o seu legado de amor marcado na vida de quem convive. Então, você pode escolher: não posso andar, não posso fazer isso, não posso me abaixar, não posso... Que ao passar do tempo, da nossa idade, a gente começa com aquela coisa de limitação física para justificar a falta de vontade de fazer determinado movimento, de ter determinada atividade. Mas quando a gente deixa isso de lado, a gente tem a consciência do corpo, mas a gente não aceita as limitações da idade e treina o equilíbrio como o vovozinho, que eu comentei no começo, que a gente não para os movimentos e as atividades que a gente tem, o envelhecimento, ele acontece de forma espontânea, saudável e cheia de escolhas, como a Margot bem falou agora há pouco. E aprenda a passar o bastão, né? Passar o bastão é passar, porque nós estamos vindo desde os tatara até chegar aos bisavós, avós, os pais, nós, nossa filha, e a filha que vai para frente, o bastão vai passando de um para um. Então esse legado para a gente deixar é importante. Claro que é legal, bacana viajar, e você sonha levar os filhos para o exterior. Eu não estou falando agora em tempo de pandemia, gente, mas estou falando assim, agora o que é mais bonito? A gente levar um filho para o exterior, ou você vê uma avó passear com a netinha numa grama procurando joaninha?
Então, o fato não é estar aqui ou lá, o fato é como você está. A escolha do teu pensamento e como que você está levando a tua vida. Então, tem essa superconsciência de estar nitidamente centrado em si mesmo, sabendo agora, nesse momento, você que está nos ouvindo, o que você, isto é, o que eu posso fazer. O que eu posso pensar e que atitude vou tomar, porque amor é ação. Amor, todo mundo fala que é uma emoção e um sentimento. Para mim não é. Amor é ação. Porque não adianta você ter um amor grudado dentro de si, ele deixa de ser amor. Amor é quando você toma uma atitude e faz ele se transformar em algo válido para alguém. Mas a hora que você descobre esse amor por alguém, por você e pela situação, se você quer catar a joaninha com uma criança num gramado, se alimente saudável, se espreguice, faça um pouco de movimentos leves dentro de casa. Na hora que estiver cuidando, limpando, organizando, tenta esticar um pouquinho mais, tenta fazer disso um hábito, de uma rotina que funcione como um exercício. Aquilo que outro entrevistado falou pra gente também, que é um personal, o André, que falou assim, então se a pessoa não tem muito movimento, levanta e senta 30 vezes na frente do sofá. É algum movimento que você já está fazendo, mas desafia o teu corpo, porque as pessoas nesse período que estão ficando um pouco mais em casa, elas vão perdendo um pouco o movimento e isso faz com que o movimento cerebral também perca. Daí elas acabam comendo, escolhendo a primeira porcaria que vem na frente e aí não tem sonho com um neto, com vida além de quarentena que sobreviva com felicidade se não mudar esse padrão de ação de amor. Já que você trouxe para o físico, também exercite escolhas nutricionais melhores. Exercite, desafie teu paladar. Abra a janela, pega uma réstia de sol para aumentar a tua vitamina D. Você se alimentando melhor, tendo o sol como teu companheiro, teu parceiro, além da sensação de acolhimento que o sol dá, e você vai ter mais vitamina D, mais proteção, mais defesas, porque o vírus que está aí, ele está lesando quem já está lesado. Eu até estou questionando se é o vírus que mata ou se é todo o nosso processo inflamatório de anos e anos acumulado, que o vírus simplesmente dá aquele último empurrãozinho. Então, se nós podemos pensar que nós podemos melhorar emocionalmente, e a conversa hoje é essa, não é o físico, mas lembre-se, dentro do emocional sempre existe o físico, atividade física, dançar com o esfregão, você se alimentar melhor, tomar mais sol e sorrir para a vida. Não vai ter vírus chegando perto de você. Ele vai olhar para você pela janela e vai falar assim, não, aqui não tem campo para mim e vai embora. A gente já falou, deixa esse vírus passar fome, fica carente, porque aqui ele não vai se curar, não, ele não vai viver aqui. A gente já tem que mandar ele embora, não vou dizer que ele tem que ir para casa, mas eu acho que ele tem que acabar nessa face da terra, ele tem que fazer... De horário já está mandando a gente embora também, né? Amanhã a gente volta e eu vou trazer para vocês assim, pela primeira vez eu vou dizer que amanhã a gente vai falar de fototerapia. Algo muito inédito, muito artístico e muito sensível. Fiquem com a gente, eu vou mandar mais uns beijinhos aí. De fotografias, né? Tá? O Áureo tá com a gente, a Abigail tá no interior de Santa Catarina, querida Biga. A Irene Bedin, fisioterapeuta das boas. A Nico, fisioterapeuta. O Silvio Crisóstomo, que é o nosso entrevistado de amanhã, está nos assistindo. Legal, Silvio. A Edna Mello, o Renato Pinheiro, Celso Araújo, Luiz Fernando Martins, editor também, muito bom. A Olésia Carrocini, mãe da Renata, minha amiga. Gente, um beijo muito grande para vocês. Obrigado. Um ótimo começo de semana. Né? E mandem pra gente sugestões que são inspirações. A gente tá aqui para trazer bom dia para vocês com todo esse sol, mesmo em dias nublados. Tá bom? Beijo. Fiquem com a gente. Beijo.